Graça e paz, meu querido. Estamos aqui mais uma vez juntos com a nossa série O que Precisamos Saber. E desta vez com uma série de assuntos importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Na verdade, os assuntos que vamos estudar agora são assuntos do nosso curso básico de formação, de preparação de novos discípulos de Cristo ou para formação de novos membros da nossa igreja. Muito bem? E o conteúdo do curso, e agora eu gostaria de apresentar o conteúdo do curso, é exatamente isso. A primeira lição, o assunto será o que precisamos saber sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós? Qual é o tema central da Bíblia? Sobre a sua escrita, o que precisamos saber? Quem são os seus autores? Como ela é dividida? E assim nós vamos entendendo o que precisamos saber sobre a Bíblia. O segundo assunto nosso é sobre o que precisamos saber sobre a criação, e principalmente a criação do homem ou do ser humano. Qual é a finalidade que ele foi criado, para a qual ele foi criado, ok? Então nós vamos aprender sobre a criação do ser humano. A terceira aula é sobre o que precisamos saber sobre a queda, a rebelião do homem contra o seu Criador. Porque apesar dele ter sido criado perfeito, como nós vamos ver, né, para espelhar a glória de Deus, esse homem se rebelou contra Deus e essa rebelião trouxe algumas consequências para a vida dele, e é isso que nós veremos nessa aula. E a quarta aula, nós vamos estudar sobre o que precisamos saber sobre a vinda de Jesus, sobre Jesus. E esta aula será dividida em duas etapas. A primeira etapa será o que eu preciso saber sobre Jesus na primeira vinda. E a segunda etapa é o que eu preciso saber sobre Jesus na sua segunda vinda. Muito bem? A quinta aula é o que precisamos saber sobre a salvação. Então, o que significa salvação? Por que eu preciso ser salvo? Quando eu posso ser salvo? Quem é o meu Salvador? Ok? Quais são as consequências da salvação ou os benefícios da salvação? Quais são os privilégios, na verdade, e também os deveres dessa salvação? Na sexta aula, vamos estudar, o nosso assunto será o que precisamos saber sobre os discípulos de Jesus, ou seja, quando é que eu posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus? Será que existem algumas marcas do verdadeiro, algumas características que eu olhando já percebo? Ok? Então, nós vamos estudar sobre isso nesta sexta aula. Na sétima aula, é o que eu preciso saber sobre oração. Então, o que é oração? Quando eu tenho que orar? Para que eu tenho que orar? Quais os tipos de orações existem na Bíblia, ok? Uma vez que Deus já sabe todas as coisas, para que eu preciso ainda orar? Então é dessas coisas que nós vamos estudar nessa lição, ou nessa sétima lição sobre a oração. Na oitava lição, o que precisamos saber sobre o Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? Qual é a sua função antes e depois da conversão? Qual é a finalidade da vinda do Espírito Santo? E assim por diante nós estudaremos nessa lição sobre o Espírito. A nona lição é o que nós precisamos saber sobre as lutas do salvo. Quem são os seus inimigos? Quantos inimigos ele tem? O que fazer? Ou quais são as armas que Deus nos deu para vencer esses inimigos, para vencer nossas batalhas? Em 10º lugar, nós veremos o que nós precisamos saber sobre a fé. Até porque, como você verá nessa lição, existem vários tipos de fé e eu preciso entender sobre esse assunto
até para compreender quais são as características da verdadeira fé, para que eu não seja enganado. Será que eu estou na verdadeira fé ou não? Tudo bem? Na 11ª lição, nós estudaremos sobre o sofrimento do salvo. Será que uma vez servo, é vontade de Deus que eu sofra? Ou um servo de Deus fiel, ele sofre? Qual é o objetivo desse sofrimento? Quais são as promessas para o dia do sofrimento? Será que temos? Então é disso que falaremos nessa aula. E na 12ª aula, nós aprenderemos o que precisamos, ou estudaremos o que precisamos saber sobre a Igreja de Cristo. E quando estivermos nessa lição, você vai perceber que nós não falaremos de uma igreja específica, ou de uma placa, ou de uma denominação, mas sobre a Igreja verdadeira de Cristo, até para eu saber se o grupo onde eu estou faz parte dessa verdadeira igreja ou não. Porque, como estudaremos, a verdadeira igreja de Cristo também tem marcas. Ok? Muito bem. A 13ª aula, ou 13º assunto, é sobre o que precisamos saber sobre o batismo. Será que o batismo salva? Quando é que eu tenho que batizar? Por que eu tenho que batizar? Quando eu batizo? O que eu estou dizendo com isso? Qual a finalidade do meu batismo? 14ª aula, o 14º assunto, será o que eu preciso saber sobre a ceia do Senhor. O que é ceia? Posso ou não participar da ceia? Quando participar? Quando eu participo, o que eu estou anunciando? O que eu estou dizendo? Qual é o objetivo de eu participar da ceia ou de participar da mesa ou do banquete do Senhor? Na 15ª aula, nós estudaremos sobre o que precisamos saber sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é o 7º dia ou o 1º dia? O que a Escritura diz sobre o dia do Senhor? É disso que falaremos nessa aula, nessa 15ª. E na 16ª, nós vamos aprender o que precisamos saber sobre a mordomia cristã. Nessa aula nós vamos descobrir que Deus nos criou para ser o seu mordomo, ou seus mordomos, seu gerente, seu dispenseiro, aqueles que guardam a dispensa do Senhor. E o que eu preciso saber sobre esse gerente, esse mordomo? Então é nessa lição que vamos aprender sobre isso. E na 17ª lição, que será a nossa última lição dessa série, é o que nós precisamos saber sobre a IPB, uma vez que o curso é de preparação para os novos membros sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a IPB. Então, nessa lição, nós aprenderemos a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil e as doutrinas da Igreja Presbiteriana do Brasil e quais são os seus deveres e os seus direitos como membros desta Igreja Presbiteriana do Brasil, e muitas outras coisas estudaremos nessa lição. Muito bem, então este é o nosso conteúdo. É isso que estudaremos durante toda essa caminhada neste curso básico. E é bom entendermos, querido, logo agora, que analisaremos cada assunto desse que nós falamos, observando o que a Bíblia diz sobre, e não o que fulano disse, ou o que certo grupo disse, ou aquilo que a gente ouviu. Mas vamos examinar exatamente fazendo o exame ou analisando aquilo que a Escritura diz sobre aquele assunto. É importante ainda informar que todo esse conteúdo servirá de base para uma fé cristã bem alicerçada e bem fundamentada, justamente porque o curso tem o objetivo de levá-lo ao conhecimento básico da fé em Cristo,
ou o que você precisa saber para que você não seja confundido ou enganado, ok? É por isso, então, que nós vamos estudar o que você precisa saber de maneira bem específica. Perceba que é o assunto específico, né? Bem objetivo e de maneira bem prática. Portanto, querido, eu quero convidar você, venha comigo para juntos examinarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre estes assuntos, ok? Então, o que precisamos saber sobre a Bíblia? É disso que falaremos na nossa primeira aula, ou esse será o nosso primeiro assunto, o que precisamos saber sobre a Bíblia. Então eu te espero no próximo encontro, muito bem? E que Deus nos abençoe e nos ajude para que sejamos abençoados, para sermos abençoadores no nome do Senhor Jesus. Vamos orar?